passada nós estudamos João capítulo 18, começamos esse capítulo e lemos até o versículo 12. E nessa narrativa trata sobre a traição de Judas. Judas, traiu o Senhor Jesus, como conta aqui essa passagem de João. Então vamos ler, Vamos ler novamente. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Os que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o amarraram. Então vamos continuar lendo do versículo 13 até o versículo 18. Então vamos ler esse trecho. É o trecho do nosso estudo de hoje à noite, que tem como tema a prisão de Jesus e a negação de Pedro. Então vamos ler essa narrativa. Então antes vamos orar. Vamos pedir a Deus pelo nosso estudo de hoje. Senhor, Deus e Pai, nós estamos agora nessa última parte aqui da nossa coinonia. Peço que o Senhor abençoe essa nossa leitura que nós vamos fazer dessa narrativa. Vamos aqui acompanhar esse acontecimento acerca da prisão do Senhor Jesus Cristo e também a negação de Pedro, que negou o Senhor Jesus. Então que possamos, ó Deus, reter bem essa narrativa, entendendo todo esse desenrolar desses acontecimentos e também tirando uma lição para as nossas vidas. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Então, primeiramente, Jesus é levado preso pelos guardas romanos e servos dos judeus até Anás. Então, no versículo 12, que a gente leu na quarta-feira passada, que a gente parou aqui nesse versículo, João diz: então a corte aqui se refere aos guardas romanos, e o tribuno
e os servos, né, dos judeus, né, que eram os oficiais, né, dos principais sacerdotes, como fala no versículo 3, né, então prenderam, né, a Jesus, porque Judas Iscariote, né, o entregou, né, a eles, né, aos sacerdotes, né, e foi até onde Jesus estava, e ali o entregou para eles. Então eles, né, prenderam a Jesus e o amarraram. Então Jesus ali se entregou, né? Jesus não fez nenhuma resistência, né? Porque tudo estava dentro do plano de Deus, né? Então Jesus deixou que eles o amarrassem, né? E o levassem preso, né? Preso. E versículo 13, né? Que vamos ler agora. Jesus é levado preso pelos guardas romanos e servos dos judeus até Anás, né? Anás. Então vamos ler do versículo 13 até o 16, que diz o seguinte: e conduziram-no primeiramente a Anás, né? Então Anás, ele foi um sumo sacerdote antes de Caifás, antes de Caifás. Então eles conduziram, né, a Jesus primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então ele, né, era esse Anás, né, era sogro, né, sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, né. Ora, Caifás, né, que era o sumo sacerdote daquele ano, era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo, né? Então a gente, né, leu lá no capítulo 11, Caifás profetizando sobre isso, né? Então vamos ler, vamos voltar aí para o capítulo 11, deixe marcado aí João 18, e vamos ler João capítulo 11. João capítulo 11, versículo 49. João capítulo 11. João capítulo 11. E vamos ler a partir do versículo 49 ao 51. Que diz: João capítulo 11. Versículo 49 ao 51. Que diz: e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, né? Então, Caifás, ele profetizou, né? Profetizou acerca, né, de Jesus, né? Da morte de Jesus, que Jesus morreria pela nação, né? Então, João novamente aqui ele menciona, né? Ele narra esse fato, né? Que Caifás profetizou acerca de Jesus. Aí, continuando a narrativa, versículo 15: e Simão Pedro e outro discípulo seguiu a Jesus. Então João aqui ele não menciona o nome desse outro discípulo, só fala de Pedro, Simão Pedro, né, que seguiu a Jesus quando ele foi preso, amarrado, né, levado para os sacerdotes, né, ser julgado, e outro discípulo seguiu a Jesus. Então provavelmente esse outro discípulo era o próprio João, o narrador, né? Então ele não quis revelar, ele não quis aqui mencionar o seu nome, né? Possivelmente por questão de humildade, né? Não colocar o seu nome apenas, e colocou outro discípulo, né? Outro discípulo. E vai ter outras passagens também que ele fala, e o discípulo, né? Amado, né? Ele não menciona o nome dele, ele fala o discípulo amado ali, né? Próximo de Jesus, né? E tudo. E aqui ele fala o outro discípulo. Então, aqui tudo indica que era o próprio narrador, né? O próprio João, esse outro discípulo, né?
que seguiu a Jesus, né, juntamente com Simão Pedro. Aí continuando a narrativa, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, era conhecido, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então ele entrou, né, esse discípulo, esse outro discípulo, no caso João, né, provavelmente João, entrou aí na sala, né, entrou com Jesus na sala. Versículo 16, e Pedro estava da parte de fora, à porta. Então saiu então o outro discípulo, que era conhecido o sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro, né? Então o discípulo, né, o outro discípulo, né, provavelmente João, ele entrou e Pedro, né, ficou à parte, né, ficou na parte de fora, né? Então ele saiu, então o outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, e falou à porteira, levando Pedro para dentro, né? Então Jesus, né, ele primeiramente ele passou por um julgamento religioso. Aqui não foi um julgamento civil. O julgamento civil Jesus foi depois, né? Depois desse julgamento, né, religioso, e Jesus aqui iria ser julgado, ele, né, seria depois ser julgado pelo Império Romano. Então Jesus ele foi depois julgado, né, de forma civil pelo Império Romano, no caso representado por Pilatos, né? Então Pilatos foi que julgou depois o Senhor Jesus. Então esse julgamento religioso aqui não prevaleceu a morte de Jesus, a condenação de Cristo. Aqui eles fizeram aqui, levaram, né, Jesus para esse julgamento religioso, para levar para Pilatos, né, o motivo, o crime que Jesus Cristo cometeu. Qual foi o crime que eles aqui acusaram Jesus, né, diante de Pilatos, né, de heresias, né, de quê? De blasfêmia, né, contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés, né? Então eles, né, fizeram essa acusação, mas aqui esse julgamento não determinou a pena de morte de Jesus, mas foi lá em Pilatos, né, o julgamento lá em Pilatos. Então, continuando, Pedro, né, depois ele nega, né, ser discípulo de Jesus, né, nos versículos 17 e 18, né? Então diz o seguinte: então a porteira, né, aí a porteira era uma criada, né, uma serva, né? Então ela disse a Pedro: não és tu também os discípulos deste homem? E aí disse ele: não sou. Então aqui Pedro nega ser discípulo de Cristo, ele nega ser seguidor de Jesus. Então, Pedro passou 3 anos seguindo a Jesus, era um discípulo de Cristo, e aí quando a criada, a porteira pergunta, né, a ele: não és tu também dos discípulos deste homem, né, de Jesus? E aí Pedro ele diz: não sou, ele nega ser um seguidor de Cristo, um discípulo do Senhor Jesus, né? Então aqui Pedro ele fraqueja, né? Ele fraqueja aqui na sua fé no Senhor Jesus, né? E no versículo 18 diz: ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com eles estava Pedro, né, aquentando-se também. Então, vemos aqui essa negação de Pedro, né? Então, Pedro ali segue a Jesus, quando Jesus ele é preso, né, é levado lá para o julgamento, junto a Anás, o sogro de Caifás, né, o sumo sacerdote, para ser julgado religiosamente, né, o julgamento religioso. E aí, quando a criada pergunta a Pedro, a porteira,
Ele pergunta se ele era um dos discípulos do Senhor Jesus, e ele diz que não sou. Ele nega o Senhor Jesus Cristo. Né? Então, aqui temos, né, esses acontecimentos nessa passagem aqui de João. Né? Uma lição que podemos aqui aprender, né, com essa negação de Pedro, por ter negado ser um discípulo de Jesus. Uma lição para nós, né? Um cristão pode negar a Jesus, não somente deixar de crer nele. Um cristão pode negar a Jesus, não somente deixar de crer nele, mas também esconder sua identidade cristã diante das pessoas. Isso também é negar Jesus. Então, negar Jesus não é só deixar de crer nele. Não. Mas também de esconder a sua identidade cristã. Isso também é negar o Senhor Jesus. É negar o Senhor Jesus. Alguns exemplos que isso pode acontecer. Eu quero aqui citar três exemplos. Pode ter mais, né, mais exemplos, mas eu só listei 3 exemplos aqui para nós. Primeiro, não dizer que é cristão quando necessário. Isso também é negar Cristo. É negar o Senhor Jesus. Não dizer que é cristão quando necessário. Quando for necessário, dizer que é crente, que segue a Jesus, que entregou a sua vida a Jesus. Não dizer. Isso também é negar Jesus. Negar o Senhor Jesus Cristo. Né? Conheci uma moça lá na Cristo é Vida. Eu morava lá há muito tempo. E ela conheceu um rapaz na faculdade. Começou uma amizade com esse rapaz na faculdade. Começou a namorar com esse rapaz. E quando ela começou a namorar com esse rapaz, que ela foi dizer que era cristã. Olha aí. Ela conheceu esse rapaz na faculdade, começou a amizade com ele, começou a namorar com ele, e não falou que era cristã, que era crente do Senhor Jesus. Se relacionou, né, todo esse tempo com esse rapaz, mas não se identificou e disse: olha, eu sou crente. Eu sou uma cristã, eu agora sigo a Jesus. Não revelou isso para ele. Então isso é um exemplo, né? Um exemplo, né, de uma pessoa que um cristão pode negar Jesus, não dizer que é cristão quando necessário. Necessário. Aí vai acontecer o que esse namoro? Acabou, não deu certo. Não deu certo esse namoro. Outro exemplo, não testemunhar de Jesus quando houver oportunidade. Quando houver oportunidade, né? E não testemunhar de Cristo, não falar de Jesus, é também negar a Jesus Cristo. Porque o cristão, ele tem que aproveitar todas as oportunidades para ele testemunhar de Jesus, de falar de Jesus para os perdidos, para as pessoas falar de Jesus. E aí ele tem a oportunidade e não fala, ele está negando a Cristo. Quando Deus lhe dá uma oportunidade dele falar do Evangelho para uma pessoa incrédula, para as pessoas, né, perdidas, e ele não fala, isso também é negar ao Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E outro exemplo, ter receio de professar a fé em Jesus para não ser perseguido. Também isso é negar Jesus. Não fala que é crente, não diz que crê em Jesus Cristo para não ser perseguido. De não dizer que é crente, dizer que crê em Jesus Cristo no trabalho, para não ser perseguido pelos colegas de trabalho. Não dizer que é crente no meio lá dos amigos, para não persegui-lo.
isso também é negar o Senhor Jesus Cristo. Ter receio de professar fé em Jesus para não ser perseguido. Então são exemplos, né? Exemplos que nós temos aqui, esses exemplos que uma pessoa, um cristão, pode negar ao Senhor Jesus. Como fez Pedro. Pedro, na hora que ali, próximo ali dos sacerdotes, estava ali próximo de Jesus, Jesus iria ser julgado, né, religiosamente, ali, o julgamento religioso de Jesus. E a criada, a porteira, pergunta: tu és um dos homens lá que andava com Jesus? E ele ali com receio, perto dos sacerdotes e tudo. O que ele disse? Não, eu não. O que ele disse aqui? Não sou. Então Pedro negou o Senhor Jesus. O que ele deveria ter dito? Não, eu sou. Mesmo que ele sofresse as consequências, mesmo que os sacerdotes o prendessem ali, chamassem os guardas, prende esse homem que também é seguidor de Jesus. Mas não, ele negou. Não sou discípulo de Cristo. Eu não sigo esse homem, não sei nem quem é. Negou ao Senhor Jesus. Então fica essa lição aqui para nós, nesse estudo de hoje, né? O cristão pode negar Jesus, não somente deixar de crer nele, mas também esconder sua identidade cristã diante das pessoas, né? Então o cristão não pode ser um 007. Para os mais novos aqui, sabe quem era o 007? Pronto. Era um agente secreto. Filme antigo, né? Antigo. Mas depois já teve outras versões. Então, o cristão ele não pode ser 007. Ele não pode ser um cristão secreto. E 86 lançou o vídeo. O crente tem que demonstrar sua fé em qualquer situação. Ele tem que mostrar sua fé em Jesus e não esconder e não omitir a sua fé em Cristo. Porque se ele fizer isso, ele vai estar negando a Jesus. Como fez Pedro. Como fez Pedro? Não, eu não sou discípulo desse homem. Eu não sou. Então fica essa lição para nós hoje à noite. Amém? Amém. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse nosso tempo aqui. Uma oração voluntária, né? Fiquem de pé. Uma oração voluntária, agradecendo pela nossa companhia. Peça também que Deus abençoe o restante da nossa semana. Olha. Deus Pai querido, obrigado, Deus, por estarmos aqui, vindo para casa, estar a semana abençoada por Ti, Deus. Nos traz, ó Deus, nos traz domingo de volta para Te louvar, Te cultuar. Te abençoe essa noite, dá um bom sono, descansa. Que nos possa, Deus, cada dia mais Te servir, Te adorar, Deus, como o pastor pregou aí, nos possa não negar Teu nome, Deus. Sempre falar que nós Te amamos, Te buscamos, somos cristãos. Nós sabemos, Deus, que Tu, Deus, é um Deus que está presente em nossas vidas, cada vez. Obrigado por tudo isso, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.